Olá, quinta-feira, 16 de abril. Digo a vocês, meus caros, tudo dará certo quando tudo der errado. Calma. Na esteira da pandemia provocada pelo coronavírus Covid-19, o Brasil criou novos paradigmas de governança. Não se trata de avaliar aqui se isso é bom ou ruim, mas de constatar um fato consumado. O governo central perdeu a relevância. E ele pode ser removido ou não como entulho. Está ali empatando a caminhada para frente. Né? Mas nós consolidamos uma república assentada na preponderância de dois poderes apenas, o legislativo e o judiciário. Eles agem em harmonia, né, contra os lapsos e os presságios de insanidade emanados pelo terceiro poder, né, o executivo federal. Isso é uma anomia, mas pode dar certo. Covardes na hora de agir contra o monstro que eles assolaram nos recônditos mais perversos do inconsciente nacional, os militares que povoam, preenchem ali a zorra que virou o Palácio do Planalto, eles se impuseram a missão de tutelar Jair Bolsonaro e de subjugar os filhos ignorantes e pervertidos do presidente da República. Agindo assim, os militares creem, né, que podem cumprir com denodo essa missão que eles se impuseram de tutelar Bolsonaro. Né? Formalmente, tudo parece estar no lugar, porque o circo não caiu ainda. Né? Mas eles se recusam a admitir que a realidade é completamente diversa disso. Né? Eles acham que criam uma hierarquia, que tudo é vertical, que o comando é vertical. Na verdade, eles protagonizam a maior baderna institucional que esse país já experimentou. Ninguém respeita o governo federal, nem o governo se dá o respeito. E isso é um fato indesmentível. O ministro da Saúde, que de resto é um deputado de passagem mediana pela Câmara, tá? Ele se recusou a tentar a reeleição em 2018 porque sabia que não tinha voto para isso. Tá? Ele conservou no cargo, mesmo no cargo neste governo, ele conservou os bons propósitos da ciência, da doutrina médica, ok? Rebelou-se contra os desatinos do homem que o nomeou. Né? E por ao menos 10 dias ele seguiu no cargo. Né? Agora a queda dele é iminente, né? Mas ele seguiu no cargo, né? A despeito de o Bolsonaro estar dizendo que eu mando, ministro obedece a mim, ministro faz o que eu quero, tudo bobagem. Bolsonaro não é ouvido e não é voz de comando para ninguém em nenhum dos poderes da República. Né? O Mandetta, ele sai pelas virtudes que ele tem e não pelos defeitos que em muitos momentos levaram a cometer erros dos quais certamente ele se envergonha agora. Tá? Erros como condenar o Mais Médicos, interromper o programa, erros como romper o contrato com o governo cubano, que trazia os médicos para cá, erro como maldizer o Sistema Único de Saúde lá nos primeiros dias dele na gestão, tá? E o erro fatal, ter aceitado o convite para integrar a equipe ministerial de um capitão despreparado, inapto para o exercício do poder. Né? Esse capitão, Bolsonaro, que foi expulso do exército e que só se elegeu, né, porque 39% dos brasileiros aptos a votar em 2018 o fizeram com o fígado e não com o cérebro. Né? E com o fígado sapecaram o voto em Bolsonaro e deu no que deu. Né? Ainda não testemunhamos o ápice da crise sanitária que a gente está enfrentando. Né? E corremos o risco de não nos reconhecermos mais como nação no fim dessa crise. Sim, ela vai terminar, em algum momento ela vai terminar,
mas o ponto final pode ser uma tragédia de contornos aterradores e de ecos inimagináveis. O Amazonas pode se converter num desastre humanitário de repercussão planetária nas próximas 72 horas. Fora da capital, Manaus, não há leito de UTI no estado do Amazonas. Não há leito de UTI para quem precise. O Ceará contratou preventivamente 15 mil sepulturas nos cemitérios do estado. E o secretário de saúde do Ceará já avisou que daqui a alguns dias ele vai começar a ter em torno de 250 mortes a cada ciclo de 24 horas. Em Brasilândia, periferia de São Paulo, somente ontem morreram 33 pessoas. 33 pessoas mortas em Brasilândia. Na Rocinha, no Rio de Janeiro, o aumento do contágio é em escala geométrica, é uma progressão geométrica. Em Goiás, um governador que era amigo, que era íntimo do chefe do Executivo Federal, o Bolsonaro, recomenda agora que não sejam escutadas as instruções do próprio Palácio do Planalto. Em Pernambuco, 1/3 dos contaminados são médicos e é o estado que mais testa médico e que tem a maior transparência com os dados da Covid-19. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os governadores e os prefeitos, eles é que têm o discernimento para determinar as estratégias de combate à disseminação da doença, do coronavírus. Eles que têm o poder de religar a economia, dizendo o que funciona e quando funciona, o que abre, o que fecha, o que reabre, o que se mantém fechado. O Congresso Nacional, por sua vez, faz um trabalho memorável, saindo à frente das questões do país com um espírito público, poucas vezes visto. O Congresso, a Câmara e o Senado aprovaram o orçamento de guerra, que se o governo quisesse trabalhar, o orçamento de guerra, por promover a segregação orçamentária e retirar as imposições da lei de responsabilidade fiscal, ele permite que o governo execute planos de emergência no meio dessa crise, mas o governo não faz, porque o governo não sabe como fazer. Por outro lado, também no Congresso você teve diversas formas de fazer com que diversas leis aprovadas, acelerando, fazendo com que o dinheiro chegasse na ponta do sistema. Governadores nordestinos consolidaram uma ferramenta fabulosa de gestão compartilhada, o Consórcio Nordeste, e pelo Consórcio Nordeste eles conseguem se antecipar às carências, agir em conjunto, trocar informações, fazendo algo que não se vê no país, dentro do governo central. Então, qual é o ponto final disso tudo? O que é que vai acontecer quando tudo isso passar? Na minha opinião, isso é uma mera inferência especulativa, mas a partir desses fatos, o fim desses tempos estranhos será a inauguração de uma quadra ainda mais esquisita para nós, que é a possibilidade de dissolução da espinha dorsal do Estado-nação. E a culpa dessa dissolução, se ela vier, não terá sido do ativismo da Câmara ou do Senado, do STF ou dos governadores. Não, nada disso. O culpado será o presidente da República, exclusivamente ele. E consorciados a ele, unidos a ele, cúmplices dele, os militares que povoam o Palácio do Planalto pela falta de coragem, pela covardia de agir nesse momento. Enfim, quando tudo der errado, talvez as coisas comecem a dar certo. Mas daí vai ser um outro Brasil, se ainda houver Brasil. Obrigado.